Como é bom estar na casa do Senhor e poder louvar, exaltar o nome dEle, agradecer a Ele pela semana, né? E o fato de nós estarmos aqui, né? Se nós estamos aqui é porque Ele nos deu saúde, nos deu condições de estarmos aqui, para assim estarmos adorando a Ele. E é um motivo de muita alegria quando o Pai me faz o convite de estar aqui para falar da parte de Deus e da palavra de Deus. Eu convido os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Antigo Testamento. Qual que é? Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, nós estaremos lendo 3 versículos. Quatro versículos, do 6, o 7, o 8 e o 9. Isaías 55, aqueles que podem, ajudem o seu irmão ao lado aí a estar encontrando. O tema dessa reflexão, dessa palavra que Deus colocou ao meu coração, é: busque ao Senhor enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Vamos ler a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai amado e querido, obrigado por esta palavra aqui lida. Ó Pai querido, que o Senhor já esteve falando comigo. Assim, ó Pai, que o Senhor esteja me usando, ó Deus, que eu seja um instrumento usado em tuas mãos para falar da tua palavra. E assim, ó Pai, que haja entendimento em nossas mentes, que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor quer passar a nós, que possamos, Senhor, aplicar em nossas vidas e assim, ó Pai, estar cada vez mais próximos de Ti, ó Deus, juntos num propósito único, ó Deus, de adoração a Ti. Que possamos, ó Pai, estar prontos, preparados para o tão grande dia, o dia em que o Senhor virá nos buscar. Fale, Senhor, use, Senhor, meu Deus, o meu corpo, o meu falar, o meu gesticular, tudo aqui, ó Deus, que o Senhor esteja na direção. E assim, ó Pai, que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer a cada um de nós. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Essa palavra veio ao meu coração e esses versículos. E na reflexão, busque
ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa primeira frase, né, na reflexão, e essa palavra enquanto, né, ela é uma palavra do português, da nossa língua portuguesa, e ela retrata algo que sobre o tempo, né? É algo que nós, enquanto, né, se estivermos fazendo algo, né, então juntamente nós estaremos fazendo outro algo, né? Então aqui, buscai ao Senhor enquanto, né, fazemos outra coisa. E o que é? Enquanto há tempo. Por quê? Porque, e refletindo assim nessa palavra, enquanto há tempo, né? Talvez nós possamos olhar, né, essa palavra e dizer assim: nossa, espera aí, enquanto há tempo, então há um tempo a ser observado, né? Pode ser que os nossos dias, né, a palavra do Senhor, ela retrata que os nossos dias são contados, né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas esse tempo já está determinado por Deus. E esse tempo é para ser gastado e assim aproveitado com a adoração ao nosso Deus, pois para isso nós fomos criados, para o louvor e honra da glória dele. Buscai ao Senhor enquanto há tempo, enquanto nós podemos achá-lo, enquanto se pode achar Ele. Invocai-o enquanto está perto. O quanto perto está o nosso Deus das nossas vidas, né? Olhando lá Jó, né? Quando a palavra do Senhor lá em Jó, no primeiro capítulo de Jó, que diz que Jó era um homem temente a Deus, buscava fazer a vontade de Deus. E não somente isso, ele era um homem íntegro, reto. Ele temia a Deus. E a última condição era que ele se desviava do mal. E me veio essa palavra, desviar-se do mal. Nós se tivermos essa prática de se desviarmos do mal, automaticamente nós estamos na condição de nos aproximarmos do bem, nos aproximarmos de fazer a vontade de Deus, né? E cabe a nós termos essa vontade de estar fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus, né? E me veio três pontos a serem observados. O primeiro ponto é que a decisão é rápida, né? Mas como assim, irmão Eufrásio? Às vezes eu fico indeciso e essa decisão demora de ser tomada. Mas o que demora, na verdade, são os nossos pensamentos, né? A gente fica pensando, meu Deus, né? Muitas vezes nós somos levados a tomar essa escolha, mas essa escolha, na verdade, e a decisão, eu procurei ali no dicionário, e essa palavra decisão, ela quer dizer que é a ação ou efeito de decidir, determinar ou resolver algo após a deliberação. Ou seja, o que seria essa deliberação? Após o pensar, analisar e refletir. Então, o momento em que nós estamos analisando, refletindo, né, procurando ali pensar naquilo que será decidido. Mas quando a nossa decisão é feita, é rápida, né? Nós temos que decidir ali e não tem outro jeito. Então a decisão é rápida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não vamos demorar. Essa decisão precisa ser tomada o quanto antes, né? Não podemos deixar para depois. O depois a nós não pertence, né? Os irmãos, essa semana, né, foram 2 jogadores
foram se envolver em um acidente, né, de automóvel e não tiveram talvez um tempo, né, para fazer uma escolha, né, morreram subitamente num acidente de automóvel. Então nós não sabemos o tempo que nós temos, mas enquanto nós temos esse tempo, vamos invocar o nome do Senhor, vamos buscá-lo, né, de inteireza de coração, pois é para isso que nós fomos criados, para o louvor e a glória do nosso Deus. O nosso Deus, ele nos dá condições, né? Glória a Deus. Vamos buscá-lo. Deus, ele nos dá as condições e as oportunidades de decidirmos a seguir a Ele. Mas cabe a nós tomarmos essa decisão, né? Enquanto Ele nos mostra o caminho, nos mostra a verdade, né? Nos mostra a direção a ser tomada. Cabe a nós tomarmos a nossa decisão. A decisão de estarmos ao lado do nosso Deus. E é através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos essa condição de estarmos nos aproximando do nosso Deus. E crendo no Senhor Jesus, de estarmos junto com Ele naquele grande dia, né? O nosso Senhor Jesus é a ponte que nos une ao nosso Deus. Sem o Senhor Jesus é impossível, né, estarmos junto com Deus. Essa é a condição, é estarmos lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui a decisão é rápida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O segundo ponto, e aí cabe a nós estarmos nos dedicando, após nós decidirmos, o segundo ponto é: a transformação é gradativa. Muitas vezes, né, quando nós levantamos a nossa mão para o nosso Deus, e antes um pouco disso, nós analisamos, pensamos para tomar essa decisão, né? O que será da minha vida após eu tomar essa decisão? O que será dos meus amigos, dos meus colegas, ou seja, das pessoas que estão ali em volta de mim? O que minha família vai pensar, né? Quantas coisas eu vou perder neste mundo? Mas a nossa decisão, ela deve ser tomada. E nós não podemos olhar para este mundo, porque esse mundo para nós é passageiro, né? Esse mundo para nós nós estamos de passagem aqui, né? Nós não vamos ficar aqui o resto das nossas vidas, né? Então, a transformação é gradativa, aos poucos e sempre, né? Quando nós tivemos aqui a nossa reunião com o nosso líder do louvor, né? Ele falou e tocou muito ao meu coração quando ele disse que nós precisamos cada vez mais buscar, né? Estarmos progredindo, né? Cada vez mais avançarmos, né? Não estarmos só naquele arroz com feijão, naquele simples, mas sempre buscar melhoras, sempre buscar, né, o nosso máximo. E quantos de nós temos dado esse máximo para o nosso Deus, para com o nosso Deus, né? Precisamos estar cada vez mais empenhados nessa transformação gradativa, mas é um gradativo, né, regressivo, né? Cada vez mais estarmos perto, mais para o alto, né? Pensando na direção e no alvo que é o Senhor Jesus Cristo, cada vez mais próximo, né? Fazendo a vontade de Deus. Quando nós estamos alinhados e juntos com o nosso Deus, as coisas começam a acontecer, né? Eu digo que eu e a minha esposa, né, quando nós ali estamos juntos, firmes, orando ao nosso Deus, e na direção do nosso Deus nós entregamos o nosso trabalho, muitas vezes é cansativo,
mas firmes nós estamos ali, né? O nosso Deus, Ele nos dá condições de estarmos trabalhando, e a primeira coisa que nós fazemos é dedicar a nossos dízimos, né? Quando nossas crianças estão aqui, nós, né, damos ali uma oferta para elas estarem aqui entregando. É fazer a vontade de Deus, é estar alinhados com Deus. É assim que nós crescemos, é assim que nós vamos tendo ali, né, firmeza na palavra do nosso Deus. E Ele cada vez mais nos protegendo, nos dando condições, né, e por mais que nós achamos que somos fracos, né, é aí que Deus nos fortalece. Ele mostra que o quanto Ele é grande, o quanto Ele tem a nos oferecer, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Cabe a nós tomarmos a nossa decisão. Cabe a nós buscarmos essa transformação gradativa e regressiva para juntos estarmos com Cristo. A palavra de Deus, ela diz lá em Hebreus 10:39, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas dos que creem e salvos seguem adiante. Nós precisamos estar firmes. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar ali, né, para frente, nunca pensando em retroceder, nunca sair da vontade e da presença do nosso Deus. Sempre juntos ali, crendo no nosso Deus e na direção do alvo, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E sobre prosseguir o alvo, glória a Deus. Sobre prosseguir ao alvo, Filipenses 3, capítulo 3, do 10 ao 14, ele retrata, vou pedir ao pessoal da mídia que esteja. Filipenses 3, do 10 ao 14. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Tem outra tradução, por favor? Isso. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Palavra de Paulo. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, mesmo em toda a sua trajetória de vida, de ser, né, o maior missionário, de levar a palavra do Senhor a muitas nações, ele se declarou humildemente, dizendo que, embora ele pudesse falar isso, mas ele se colocava que ele precisava ainda continuar prosseguindo, né, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele precisava prosseguir buscando ali estar firme e constante, abundante na obra do Senhor, e coisas, né, viriam para tirar ali a paz dele, tirar ali aquela vontade de seguir. Mas ele prosseguia firme, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, ele continuava firme, porque é assim que o crente em Jesus Cristo ele precisa estar firme na palavra do Senhor, ele precisa estar buscando o Senhor enquanto temos tempo, ele precisa tomar essa decisão de seguir o Senhor Jesus Cristo e jamais abandoná-lo. Ele precisa estar nessa constante busca
de estar ali sendo preparado para estar naquele grande dia. Aleluia. Glória a Deus. É assim que o nosso Deus, Ele quer. Então, meus amados, Eclesiastes 9:10. Tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse é o tempo, enquanto nós estivermos aqui, porque quando vida nós não tivermos mais, né, não haverá outro meio de nós estarmos com o nosso Deus, se nós não estivermos alicerçados, firmes, né, ali, sabendo que o nosso Deus, Ele está conosco. Não haverá outro meio depois da morte. Então, enquanto a vida é esse o momento que precisamos buscar o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. O terceiro ponto e último é que a conclusão é eterna. A primeira, a decisão é rápida. Ela precisa ser tomada o quanto antes. A transformação é gradativa. É aos poucos e constante, buscando sempre a direção de Deus. E o terceiro e último, a conclusão é eterna. Como eu disse aqui, se nós seguirmos na direção do nosso Deus, nós estamos seguindo para aqueles que são salvos e que vão estar na eterna glória do nosso Deus. Mas se nós estivermos indo para o outro lado, né, não fazendo como Jó fez, né, se desviar do mal, mas se nós, e por algum motivo, algumas pessoas estiverem indo nessa direção de seguir ao mal, né, o fim dele também, a conclusão é eterna, a eterna perdição. Nós vemos isso claramente em Filipenses 3, nos versículos 19, 20 e 21. O 19 diz que o fim daqueles que fazem o mal e que procuram não fazer a vontade de Deus, diz que o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, eles olham para si próprios, acham que si próprios podem receber a salvação, né? E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas agora nós vemos aqueles que creem no sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Diz que a nossa cidade, em outra tradução diz que a nossa pátria, ela está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o nosso corpo, o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos dar palmas ao nosso Deus, vamos aplaudir ao nosso Deus. Ele tem um lugar preparado para cada um de nós. A nossa pátria não é aqui. Nós buscamos a pátria celestial. E é através das nossas vidas que nós estaremos alcançando. É através daquilo que nós fizermos aqui na terra. Com as nossas vidas, com a nossa alma. O destino, quem dará, somos nós mesmos, né? Se nós estaremos seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou se estaremos ali confiando em nós mesmos, confiando na nossa capacidade, né? Na nossa carne. Mas precisamos então saber que essa conclusão ela será eterna. E se ela é eterna, vamos buscar aquele que nos garante a vida eterna. É o Senhor Jesus Cristo, né? Se algum de nós, né, por algum motivo,
levantamos a nossa mão, fizemos a nossa decisão. Mas se por algum motivo estamos distante de Deus, isso de repente pode acontecer em um momento de fraqueza. Que esse seja a decisão rápida e seja nesse momento. Vamos abandonar tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus, para nós nos alinharmos com Deus e estarmos na direção correta, que é servir ao nosso Deus e estar prontos e preparados para estar na glória. Em João 5,24 diz que na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Houve a transformação, então nós não estaremos mais passando pela segunda morte, mas entraremos numa condição de estar recebendo uma nova vida, uma vida abundante com o nosso Deus. Estaremos ali tendo a condição e preparados para estar na glória com o nosso Deus. Aleluia! A palavra de Deus diz, versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer nos dar uma nova vida. Ele está nos oferecendo a oportunidade. Cabe a nós alcançarmos e recebermos essa oportunidade. Não vamos deixar ela escapar. Vamos abraçar, mas abraçar de corpo, alma e coração. Assim como o Senhor, Ele quer, em seus mandamentos Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. É assim que precisamos amá-lo, é assim que precisamos buscá-lo, e cada vez mais, tendo essa alegria de buscar a Ele com intensidade, não de qualquer forma, não de uma forma simples, mas de uma forma cada vez mais completa. Buscarmos tudo e todo o nosso pensamento seja voltado para o nosso Deus, pois assim Ele quer, assim Ele deseja que nós estejamos com os nossos pensamentos nele, porque os nossos pensamentos, aqui diz a palavra, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim deve ser, as nossas vidas, buscarmos estar no pensamento de Deus. Olha, o que eu for fazer, o que eu for ali tomar a minha decisão, Senhor, esteja na direção, esteja sobre os meus pensamentos, forme os seus pensamentos, forme os meus pensamentos, e que eu tome a melhor decisão da minha vida, que eu tome a decisão de seguir fazendo a sua vontade, de seguir os seus conselhos, de seguir aquilo que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra. E assim nós seguiremos na direção correta, pois nós não somos nada sem Ele em nossas vidas. Podemos fazer muitas coisas, mas essas muitas coisas, muitas vezes, vão nos frustrar, vão nos trazer um arrependimento depois. Mas quando nós estamos na direção do nosso Deus, quando nós buscamos ter essa
vontade de ter os pensamentos na direção do nosso Deus, então nós alcançaremos ali o que o Senhor quer, que é a nossa dependência dele. Porque o nosso Deus, Ele quer nos dar algo maravilhoso, grandioso, mas cabe a nós estarmos ali, na direção dele. Né? Nós alcançamos aquilo que pensamos, né? Estando na vontade, na direção do nosso Deus. Ele quer fazer, mas precisamos estar também fazendo a nossa parte. Busque ao Senhor enquanto há tempo. A decisão é rápida. A transformação é gradativa. E a conclusão, ela é eterna. Então vamos pensar, vamos refletir e vamos tomar a decisão correta de seguir na direção, fazendo a vontade de Deus. E se algum de nós estamos em falta, vamos nos achegar a Deus, vamos pedir perdão, porque Ele é grandioso em perdoar. Vamos pedir perdão ao nosso Deus. Ele vai nos perdoar, vai nos dar uma nova chance. E nós não vamos desperdiçar essa chance, porque nós não somos donos do tempo. Só o Senhor, nosso Deus, Ele é dono do tempo. Então, nós não somos donos, nós não temos, não temos como segurar, como controlar. Somente o nosso Deus. Então vamos fazer a nossa parte enquanto há tempo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O pastor está com a palavra. Deus falou contigo? Amém. Comigo também, glória a Deus, aleluia. Quarta-feira eu falei algo aqui muito interessante. Fala a verdade, para que eu vou chamar outras pessoas lá de fora que eu não conheço a vida, não sei como é que anda, igual muitos abestalhados faz por aí? Eu não. Tem o Frá, pregador maravilhoso, a Thaís que arrasou aqui, arrebentou na quarta-feira. Gente, pelo amor de Deus, quem tem que pregar aqui sou eu e as minhas ovelhas, acabou. A gente conhece um ao outro. A gente está vendo um ao outro. Amém, queridos? Que Deus continue usando você, filho, em nome de Jesus. E também a todos aqueles que o convidarem para estar pregando aqui em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Dê uma salva de palmas para Jesus.